Olá pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje eu quero trazer um super vídeo especial para você que gosta de dividendos, quem não gosta de dividendos. Eu vou falar das 5 empresas que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses, mas também que mais pagaram dividendos nos últimos 5 anos, o que mostra uma resiliência em pagar dividendos. Na média, elas vêm pagando bons dividendos e um bônus: elas estão com um poder de lucro, que seria a potencialidade, o potencial de pagar dividendo no próximo ano, maior ou igual do que o que ele já vem pagando atualmente, o que é um bônus, porque você, afinal de contas, compra hoje para receber amanhã. Comprar hoje para receber dividendo passado não existe. Você precisa comprar empresas que podem continuar pagando bons dividendos. A única regra é, elas precisam continuar dando lucro, pessoal, e você tem que tomar cuidado com essas pegadinhas. Tem empresa, sim, muito boa, que tem dado bom lucro e que deve continuar dando bom lucro. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda de nada. Nós temos recomendações, as carteiras lá na Harami. Eu e o Alexandre somos analistas, mas esse canal tem um intuito educativo. É um critério que você pode usar para você se quiser. Se você quiser comprar as empresas, comprar as ações, investir por sua conta, invista sabendo o seu perfil de risco e o potencial explosivo de ganhos ou de perdas que toda ação tem. Levando em conta isso, você pode investir sim de acordo com os seus critérios, pessoal. Vamos lá no vídeo. Não esquece, lá no final, se você curtir muito esse vídeo, dá um curtir lá. Recomendo também que você comente se você gostou, se você não gostou, se você compraria essas empresas ou não. E se você também achar que vale a pena, compartilhe com quem você acha que tem interesse nesse tipo de vídeo e já marca o sininho, porque a gente traz aqui muito conteúdo bacana, pessoal. Vamos lá. Vamos começar aqui. Novamente, são critérios. Eu peguei aqui o site do Investidor 10, mas também peguei aqui o Status Invest, também peguei aqui o nosso BI. O critério é o mesmo, tá, pessoal? O que a gente quer fazer aqui é procurar bons critérios para poder escolher boas empresas. Não importa qual critério que você usa ou qual site que você usa, você pode usar qualquer um. Eu peguei aqui o que eu estava achando que tinha a informação que eu queria. Infelizmente, eu não tenho todas as informações que eu quero sempre ao mesmo tempo, nem mesmo nos sites. No meu BI eu tenho muito mais do que eu gostaria, e claro, é muito mais fácil que foi feito por mim, então tem um critério bacana, mas eu estou utilizando o site do meio para poder você ter acesso. O BI também é um link gratuito, também, se vocês quiserem, também podem acessar e podem utilizar para poder fazer estudos sobre empresas. Vamos lá. Como eu quero fazer esse estudo? Eu peguei, primeiramente, eu poderia ter pegado, como muita gente pega, o dividend yield atual. O que significa dividend yield, pessoal? É muito importante entender. Você pega os dividendos pagos nos últimos 12 meses pelo preço atual. Comprando Petrobras a preço de hoje, levando em conta que ela vai continuar tendo o mesmo lucro, pelo menos nos próximos 12 meses, o dividend yield, ou o dividendo por ação pelo preço da ação, daria 44%. Note que isso é quase o dobro da segunda colocada, que é a Marfrig, depois a CSN, depois a CSN Mineração, a Grendene, a Unipar Carbocloro. Note, esse critério leva em conta só os últimos 12 meses, que é muito volátil, é muito sazonal. Às vezes a empresa pagou um dividendo esporádico, por qualquer motivo, nem está aqui o tal do payout, que é o quanto que ela pagou de dividendo sobre o quanto que ela teve de lucro, nem estou levando em conta aqui. Mas quando eu quero um outro critério um pouquinho mais longo, que é quanto que essas empresas vêm pagando dividendo em média, aí eu estou pegando dividendo de média dos últimos 5 anos. Ou seja, é mais resiliente esse jeito de pensar, porque são empresas que vêm pagando dividendo não somente no último ano, mas nos últimos 5 anos, o que é muito, muito, muito legal. A Petrobras continua sendo a campeã, mas não mais de lavada, igual estava no começo. Agora, ela tem 18,32, que é excelente esse dividendo, ainda maior do que a taxa Selic, mas maior do que o que a gente deve considerar quando fala dividendo, que é um IPCA+. Os títulos de tesouro hoje pagam IPCA mais 5 e pouquinho, a gente está falando aqui de pelo menos um ganho real 3 vezes maior do que um título de tesouro. Então não fique comparando dividendo com Selic, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Selic não tem atualização da inflação, os dividendos, no geral, atualizam-se pela inflação, porque os preços dos serviços, preços das mercadorias, dos produtos, tendem a se atualizar pela inflação, então os lucros também tendem a fazer isso. Lembre-se sempre disso. Legal.
Olhei aqui um critério, Petrobras está em primeiro, então Petrobras vai entrar aqui na nossa rela. Não estou aqui levando critérios fundamentalistas, não estou levando em conta aqui o que o governo pode ou não pode deixar de fazer, não tem como a gente saber. Por enquanto, o governo não mudou muita coisa, está mudando alguns critérios, talvez abaixe esse dividendo aqui, mas ainda assim, se a Petrobras continuar com este preço sobre lucro, que é muito, muito, muito importante, mais importante agora do que a política de dividendos, é o preço sobre lucro determina a capacidade dessa empresa de pagar dividendo. Quando você faz o lucro sobre preço, você chega no chamado poder de lucro, que foi o que eu disse para vocês que é o mais importante agora. Quando eu boto aqui no BI, por exemplo, eu consigo ver que o poder de lucro da Petrobras, hoje, apesar de ela ter um ROI de 40 e poucos por cento, é de 54, que é o inverso dessa conta que a gente está fazendo ali do preço sobre lucro. Quando eu faço essa conta, eu não vou entrar em critérios aqui agora, e cada um tem um número diferente, às vezes, de atualização de número, de valor final, mas eu estou dizendo aqui que a Petrobras tem uma capacidade de pagar por esse critério aqui quase 50%, no meu que está dando até mais de 50%, o que é bem bacana. No próprio Status Invest aqui, a Petrobras está com 2,07 também, ou seja, quase 50%. Então, ela tem uma capacidade de pagar dividendos, se ela continuar com o mesmo lucro, de quase 50%. Se ela distribuir perto de um terço disso, ela já vai continuar distribuindo a esses 18%, o que seria muito bom. Então, note, estou pegando sim o critério de dividend yield, que é o que ela já distribuiu nos últimos 12 meses, levando em conta também o dividend yield médio dos últimos 5 anos, e também levando em conta aqui o que ela tem de capacidade. Note que a Marfrig, nesse critério, esse preço sobre lucro é ainda menor. Significa que ela tem uma capacidade ainda maior de pagar dividendos. Se a gente olhar aqui no BI novamente, a Marfrig é a campeã, 76% de capacidade de pagar dividendo. É um negócio absurdo. Muito dividendo ela poderia pagar, se ela continuar tendo o mesmo lucro. A gente tem visto aí toda a dificuldade que as empresas e os frigoríficos têm tido aí de manter as suas margens por causa de preço da carne, do produto que elas vendem lá fora, principalmente nos Estados Unidos, mas, novamente, nós não estamos entrando no critério fundamentalista aqui, sim, fazendo o que a gente chama de factor investing, que é olhando somente o critério de preço sobre lucro aqui. Então é bem importante, pessoal. Note, eu vou fazer algumas considerações aqui que são importantes. Nós estamos fazendo um olhar somente quantitativo, não estou olhando a qualidade da empresa, não que seja ruim a Marfrig, que eu até gosto da empresa. Petrobras tem números fantásticos, mas tem toda a questão política que atrapalha. Não estou olhando, levando em conta isso, estou levando em conta apenas estes critérios mais simplificados, tá bom? Ainda temos aqui a CSN Mineração, que eu vou excluir por um motivo meio simples. Não tem aqui nem o crescimento dela nos últimos 5 anos, porque ela não tem 5 anos de bolsa. Então, eu vou dizer que essa empresa aqui está fora do nosso critério. Primeiro, que o preço sobre lucro dela está um pouquinho alto. Segundo, que ela está aqui com um critério que é menos de 5 anos, apesar desse dividend yield médio aqui estar escrito 5 anos, ela não tem esses 5 anos, tá bom? É só o critério que eles utilizaram para fazer a continha, deve ter aqui 3 anos de conta apenas aqui, então está fora. Bradespar, que é uma empresa que investe apenas em Vale, então investir em Bradespar e Vale é quase a mesma coisa, mas Bradespar costuma ter ali o chamado desconto de holding, que acaba te dando mais dividendos se você investir na empresa do que na própria Vale. Ela pagou, ó, no último ano, praticamente o mesmo dividendo que vem pagando, bem parecido. E ela tem uma capacidade aqui ainda de pagar um bom dividendo, isso aqui dá quase 40% de chance de pagar dividendo, 37,6%, que é bem bacana também, um dividendo maravilhoso seria se ela distribuísse tudo isso, e ela vem sendo resiliente nessa brincadeira por enquanto. Também não gosto de empresa que tem um preço ou valor patrimonial muito baixo, tá? É aqui, ó, tá abaixo de 1, tá bom, mas não tá tão abaixo, quer dizer, né? Não gosto, vou dar um exemplo aqui, a BASA, que é o Banco da Amazonas, 0,74. Empresa que está muito desvalorizada no mercado, pessoal, muito abaixo do seu valor patrimonial, você tem que tomar cuidado. Não é que ela seja ruim, mas tem que tomar cuidado. A CSN também está um pouco assim, nós temos aqui a Gerdau que também está um pouco assim, então eu não gosto muito de empresa com valor patrimonial muito baixo, o Banrisul também está assim, Copel, o próprio Banco do Brasil, 0,8 seria ali o limite do que eu aceitaria de preço ou valor patrimonial. Não gosto muito abaixo disso. Essas aqui não estão muito abaixo. Marfrig e Petrobras um pouquinho abaixo apenas. Então a Bradespar é a terceira empresa que vai entrar no nosso critério. Depois vem a Taesa, poderosa Taesa, que distribui em média 10% de dividendo, o que é muito bom, muito constante. Note que não muda muito o que ela distribuiu agora, porque veio distribuindo no passado.
resiliente e tem uma capacidade de pagar mais de 10%. Olha, mesmo com esse valor de preço ao valor patrimonial alto, eu não vou entrar no critério aqui, mas esse ROI, retorno sobre patrimônio líquido, é um indicador poderosíssimo de quanto que ela tem capacidade de pagar dividendo e quanto que ela tem capacidade de crescer os seus lucros e seus dividendos. Não vou entrar no critério aqui, teria que fazer uma aula um pouquinho mais extensa para poder explicar para vocês tudo isso aqui, mas é muito bom você saber. E por último aqui, a Coelba, que é a companhia lá da Bahia, que também está muito parecida aqui com os critérios com a própria Taesa, é do mesmo setor, e a gente tem também essa empresa como uma boa opção. Olhando uma a uma aqui mais, assim, um olhar bem geralzão, pessoal, a gente tem que essas empresas têm tido um bom desempenho, Petrobras subiu bastante nos últimos anos aí, tem tido nos últimos 10 anos um crescimento gigantesco, só nos últimos 5 anos, 350%, a gente está analisando 5 anos aqui, ó, 350%, já corrigida a inflação, 244%, é uma das maiores empresas da Bolsa, nem preciso falar. Os números da Petrobras têm sido fantásticos, crescimento de lucro em 5 anos, anuais, pessoal. CAGR significa crescimento anualizado, não é o crescimento total, não. 46% por ano. É um monstro de crescer lucro. Você vê que o lucro dela há 5 anos estava aqui, ó, 2016, 2017, agora 14, era zero. Aqui em 2018 era 1,98, 3, agora está 1,14, 13, então cresceu muito, multiplicou por muitas e muitas vezes aí seu lucro. Se vai continuar assim, só o nosso bom Deus sabe, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, independente do presidente, independente do que a gente tem. Mas veja que a Petrobras está numa situação muito, muito, muito boa e vem pagando aí. Aí você fala, mas é uma excelente pagadora de dividendo. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque esse dividendo da Petrobras aqui, ó, antes de 2017 era praticamente nada, depois de 2018, tudo. Então, é uma excelente pagadora de dividendo? É, principalmente depois de 2021. Mas, na média, o dividendo dela tá um troço muito, muito, muito grande, muito, muito, muito alto. Quando a gente pega aqui a Marfrig já não tem subido, ela até deu uma subida muito boa até 21, depois ela vem caindo bastante aí, se você pegar aqui nos últimos um ano, Marfrig, 2 anos, vem caindo coisa de 50%, quase 50%, mas em 10 anos ela vem subindo, só que nem corrigindo que a inflação está ganhando ainda por enquanto, né? Então, apesar da Marfrig ter um lucro fantástico, ter um dividendo fantástico, ter uma capacidade de pagar dividendo fantástico, o mercado tem sempre olhado meio torto aí para a Marfrig. Vejam que a receita dela subiu muito nos últimos 5 anos, mas o lucro dela não acompanhou. Por que não acompanhou? Porque provavelmente tem valor positivo junto com valor negativo aqui. Aí você não consegue fazer a conta quando isso acontece. Que nem tem esse valor positivo com negativo, deveria ter um crescimento sim. A não ser que eu esteja comparando 2017 com 2022, aí o site estaria fazendo um critério meio que fora de ordem aqui, afinal de contas a Petrobras ele fez diferente. Mas aí é o site Investidor 10, tá, pessoal? Cada site tem um modelo de fazer isso, tá? Tranquilo. Quando você olha aqui para dividendo da Petrobras, não, desculpa, da Marfrig também, ó, é de 2021 para cá, pessoal. Até para trás, nada. Ah, são excelentes pagadores de dividendos? São. Estão pagando dividendos ótimos nos últimos 5 anos? Sim, mas lembrando, é aqui que está toda a concentração de dividendo dela. 2023 ainda está somando coisa de 2022. Então, a maioria dessas empresas estão pagando bons dividendos desde 2020, 2021, no máximo. Não são empresas que pagam dividendos frequentemente, apesar de serem hoje as campeãs. Tome muito cuidado. Critério parecido para a Bradespar. Se eu pegar aqui os últimos 5 anos, chegou a estar aqui no seu pico em 2021 também, agora já caiu bastante. Últimos 2 anos caiu bem, 50%. Nos últimos 10 anos já subiu bacana, 168%, 50% corrigida aí da inflação, que é muito legal. Se você pegar preço sobre lucro, está num valor bacana. Se você pegar os lucros da empresa, eles subiram bastante até 2021, porque estamos falando de Vale, que foi aconteceu com a Vale, depois veio dando uma corrigida, o que é um pouco perigoso, mas ainda assim os lucros estão crescendo a 25% por ano, que é muito, 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 muito alto, pelo menos por enquanto. Nós queremos um pouco mais constante no pagamento de dividendos, porém o pico que está fazendo com que ela tenha toda essa brincadeira aqui, que a gente está chamando de dividendos maravilhosos nos últimos 5 anos, veio nos últimos 5 anos, principalmente aqui em 2021. Já a nossa queridona Taesa, uma das preferidas para quem gosta de dividendo aí, pessoal, a empresa elétrica já tem outro perfil, muito mais resiliente, muito mais constante. Note que primeiro, olha o crescimento da Taesa ao longo dos anos, como é que é muito mais constante. Para quem não gosta de susto, é muito melhor.
Em praticamente todos os períodos comparados aqui, ou subiu ou ficou praticamente zerado. Nos últimos 10 anos, 394% de crescimento, negócio fantástico. Os números dela são muito mais robustos, muito mais consistentes, a margem é gigantesca, tudo é muito bom numa empresa como a Taesa. O seu lucro deu um pico aqui em 2020 e 2021, mas na tendência vem sempre crescendo. Então, Taesa, uma elétrica fantástica. E aí, não tem aquele crescimento explosivo dos últimos 5 anos, por exemplo, de 20, 30, 40, 50%, mas é um crescimento constante, o que é muito, muito, muito importante. E aí, olha para isso aqui, dividendo constante. Às vezes maior, às vezes menor, mas constante, diferente dos outros casos. Já a nossa Coelba, a Coelba nos últimos 5 anos também vem subindo, não tem tanto tempo assim na bolsa, acabou entrando no nosso critério aqui, mas não tem tanto tempo assim na bolsa, acho que mas ela está dizendo aqui que tem um crescimento de 5 anos, porque aqui o site mais uma vez me pegou uma peça aqui, mas vamos colocar ela aqui como um critério onde a gente pode investir, porque ela tem um crescimento bacana, ela tem um lucro crescente bacana, ó, vem crescendo desde 2017, bacana, chegou a cair aqui, agora vem crescendo. A gente tem uma empresa que distribui dividendos frequentemente, mas que agora também vem fazendo uma distribuição muito maior. Então, para pensar, pessoal, voltando aqui para mim um pouco. Opa. Voltando aqui para mim. São empresas boas? Todas elas são empresas boas, são empresas maravilhosas. Porém, tem empresa que é muito mais resiliente e tem empresa que está agora tendo algum critério com maior dividendo que atrapalha um pouco a sua avaliação. Você pode usar isso no site do Investidor 10, o próprio site do Status Invest também tem várias métricas bacanas que você pode usar aqui, que é o PEG Ratio, por exemplo, que leva em conta já o crescimento da empresa. Veja que, novamente, Marfrig está aqui, Petrobras está aqui, Bradespar está aqui. Então, elas, no geral, são as mesmas empresas, algumas melhores, outras piores nos critérios. O nosso BI também fala disso, porque ele fala do ROI, que é uma medida importantíssima, do preço sobre o valor patrimonial e do poder de lucro. Esses 3 critérios são maravilhosos para você entender se a empresa pode pagar dividendo, pode crescer, e aí, levando em conta o payout, que é o quanto ela pagou, vai vir o dividend yield. Dividend yield, pessoal, sempre digo, é um critério institucional de distribuir ou não dividendos. Não é isso que deveria guiar sua decisão, mas sim a potencialidade, o ROI e o poder de lucro. Isso aqui é bacana na hora certa, mas nosso critério é dividendo, então vamos falar de dividendo, e isso é muito importante. Então, pessoal, estas são as empresas que mais pagaram dividendos nos últimos 5 anos, que mais pagaram também dividendos nos últimos anos, a maioria dela, e isso é muito bacana se você gosta de dividendo, e principalmente, como eu falei, elas têm sim capacidade de pagar pelo menos ali uns 10% ou mais, que é o que elas vêm pagando nos últimos 5 anos. Tomar cuidado com a sazonalidade, tomar cuidado com o seu perfil de risco, mas sim, é maravilhoso ter boas empresas na carteira que paguem bons dividendos e que tenham capacidade de continuar enchendo o nosso bolso de dividendo. E se você gosta de dividendos, se você gosta disso, não esquece de curtir esse vídeo, hein? Porque esse vídeo com certeza vai mudar sua vida se você começar a entender como é que funciona a mágica dos dividendos, não só passados, mas também futuros. Compartilha esse vídeo, comenta se você investe em alguma dessas empresas aí, ou se você quer que eu analise outras empresas, eu, Alexandre, sempre coloque aí nos comentários o que você quer. Tenham todos ótimos investimentos, ótimos trades, e vamos lá para os próximos vídeos aí aprender bastante com a gente, pessoal. Um abraço.